Com o começo do formato novo, todo mundo me pergunta: Judeu, o que eu tenho que usar de side? Como que eu ganho do meta? E é pra isso que eu tô aqui. Hoje, eu preparei pra vocês um pequeno PowerPoint que é um pouco clichê, mas aqui está. Como fazer o side para o formato? As pessoas me perguntam isso, e aqui tá a resposta. Antes de começar, um pequeno disclaimer. Primeiro, o seu side tem que variar porque você tá esperando jogar contra. O seu meta-call. Se a sua local só tem True Draco, você faz um side contra True Draco. Agora, se você tá querendo jogar, por exemplo, num torneio que você sabe que os jogadores vão estar com os melhores decks do formato, você faz o side pra isso. E é mais ou menos isso que eu vou trazer. E lembrando que, por ser o começo do formato, as coisas ainda não estão 100% claras, muita coisa pode mudar ainda. Então, a primeira coisa é: quais são os melhores decks do formato? E o que você vai esperar jogar contra? E eu trouxe aqui pra vocês. Esse aqui são os melhores decks do formato. O Dragon Link, o deck de Aleister, que pode ser Invoked Dogma, pode ser Invoked Shadow, o Zodiac Eldritch principalmente, e o Dinossauro. São os principais decks, então eu vou falar um pouco de como ganhar desses decks especificamente. Mas a primeira pergunta que tem que fazer é: como que o side tem que ser feito? O side, pra mim, tem consistido de 4 coisas nesse formato. A primeira delas são hand traps. Tem hand traps que não cabem no seu main deck, e elas precisam entrar eventualmente, e é por isso que elas estão aqui. Ou tem decks que você não tem nenhuma hand trap específica que consegue ganhar, mas você precisa de muito volume de hand trap pra conseguir fazer alguma coisa, e é pra isso que as hand traps estão aqui. Segunda coisa: cartas pra quebrar campo. Isso são cartas que você vai usar, tipo, quando está indo segundo, muito provavelmente. E é basicamente feito pra: o meu oponente vai jogar e eu vou tirar o que ele fizer, independente do que seja. Cartas contra controle, que basicamente são Spell Trap Removal. E cartas pra Going First. E eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas coisas um pouco mais pra frente. E eu sei que, tipo, as cartas não são muito bem categorizadas só nessas 4 categorias. Muitas cartas têm várias camadas de como elas funcionam e como elas são usadas. Mas pra ficar mais clara a explicação, eu vou dividir em 4 categorias pra todo mundo conseguir entender mais ou menos direitinho o que eu quero dizer. Bom, a primeira coisa são as hand traps. E como eu disse, são hand traps boas, mas que não necessariamente você quer no main. Um exemplo delas, por exemplo, é o Nibiru. Não necessariamente você quer ver o Nibiru no main deck, porque ele não é bom, por exemplo, contra o Zé, que é o Zodiac Eldritch. Não é bom contra o Dinossauro. Então, é uma hand trap que é boa, mas não necessariamente você quer ver todo o jogo. Então, você deixa ela no side quando você tá jogando contra os decks que são boas, que é, por exemplo, o Dragon Link, você coloca o Nibiru. Outra dela, por exemplo, é o Skullmaster, que geralmente se coloca, por exemplo, contra o Zodiac Eldritch. Ele é até que ok contra o Dragon Link, ele é bom contra o Dinossauro. Só que geralmente ele tá aí quando você quer fazer um volume de hand trap. Então, se você quer jogar contra um deck que você espera uma hand trap não para, que é o caso do Dragon Link, e eu quero ter muita hand trap, geralmente você coloca o Maester de side. Nessas matchups você traz mais hand trap pro jogo. E a última hand trap que eu vou falar nesse vídeo, porque eu já fiz um vídeo sobre hand trap essa semana, é a Lancea. Que se você não tá esperando jogar contra, tipo, todos os decks do meta, é uma carta que é muito boa de side. Você coloca contra o... Você coloca contra o Dinossauro, você coloca contra o Dragon Link, você coloca contra o deck de Aleister. E é isso. Mas como eu disse, eu já fiz um vídeo sobre hand trap, então eu não vou entrar muito lá. Se você quiser saber mais sobre hand trap, você assiste meu vídeo, depois volta aqui e pronto. A próxima categoria de cartas pra side são as cartas pra quebrar campo. A próxima categoria, que é basicamente cartas que você vai colocar no Going Second. E você vai geralmente colocar elas contra um deck como Dragon Link, ou contra um deck que vai colocar uma coisa que nem um Dragon no campo, que você não tem um jeito muito fácil de tirar. E carta pra quebrar campo, na real, tem várias categorias. E tem várias cartas que você pode usar, e tem vários tipos de carta, então essa vai ser uma sessão mais longa, né? E eu vou primeiro colocar o trio mais comum aqui. São as spells pra quebrar o campo, né? Tem a Lightning Storm, tem a Dark Illuminor, tem a Droplet. A Lightning Storm não necessariamente é só pra quebrar campo, ela também serve como Spell Trap Removal, mas tudo bem. Mas aqui a mais comum é a Dark Illuminor, também é a mais barata, né? O que é sempre uma coisa que precisa considerar. E, as 3 são boas dentro do seu próprio jeito, né? A Droplet é boa pra tirar Dragon, a Dark Illuminor é boa pra tirar Dragon.
A Lightning Storm é boa pra tirar campos que não colocam necessariamente um negate, como por exemplo o campo do Dragon Link, às vezes não passa com negate. Às vezes o campo dele é só o Erratic e pronto. A cidade da Lightning Storm se resolve metade dos problemas. E aqui eu trouxe também uma tech que foi muito usada no LCS. É uma carta TXD exclusiva chamada Psyche Razor Laser. O efeito dela é simples. Você manda um monstro que o oponente controla, que foi special do Extra, pro Grave. E pronto. Sem dar alvo. Então joga em volta de Dragon. É uma carta que é muito usada contra o Zé, principalmente. Isso vai tirar os Zeus muito facilmente. Vai tirar os Zeus facilmente se o cara consegue colocar. Sem dar alvo. Então é tipo uma carta que foi bem popular. E é uma opção bem interessante pro side nesse formato. E outras cartas pra quebrar campo. É a Super Poly, outra carta no caso. E porque a Super Poly tem vários alvos bons nesse formato. O primeiro deles é o Borreload Furious, que basicamente você faz com 2 Dark Dragon. Ou seja, qualquer carta do Dragon Link tá fazendo a Super Poly ficar viva. E uma de Dragon of the Swamp, que é bem genérico, é bom contra alguns decks que tem o VW, que é um pouco popular ainda. E é bom contra o meta em geral. É até bom contra o dinossauro até certo ponto. E também tem outra categoria que basicamente são monstros que você vai dar special. Primeiro deles é a Gadarla. Gadarla super popular no side deck. E até no main deck de alguns decks, né? Por que a Gadarla e não outro Kaiju? Porque ela é um bicho vento. Simples. E o Tri Brigade Lily Lusk é um deck que é bem popular. Então com a Gadarla sendo de vento, você consegue jogar em volta da Barrier Statue of the Wind. Tipo, você pode usar os outros Kaiju também, tranquilamente. Só que é um pouco mais óptimo você usar a Gadarla, porque a Gadarla é um bicho vento. Outra carta aqui é o Pancratops. Uma carta que é sempre boa. É um bicho que entra, tira uma carta. E última coisa, que eu não vi tanto, mas acabou subindo bastante popularidade nesse último LCS, foi o Alpha Master of the Beasts. Pra quem não sabe, ele é um bicho que entra special quando o seu oponente controla mais bicho que você. É que tem um efeito parecido com o Pancratops, né? Na real, quando o oponente tem os bichos dele, tem mais ataque que os bichos no seu campo. E o que ele faz você volta basicamente ele pra mão e volta uma carta do oponente pra mão também, sem dar alvo. O que é feito muito interessante. Ele é um bicho grande também, então você consegue trazer ele tranquilamente pra bater por cima de coisas, forçar uma interação, por exemplo. E depois, por exemplo, voltar uma carta pra mão, que é uma escolha interessante. Outra opção aqui são as cartas contra controle. Carta contra controle é basicamente Spell Tap Removal. E eu trouxe aqui as mais eficientes nesse formato, né? Que é a Arpia, o Ciclone e a Reboot. A Arpia é muito bom, né? Principalmente contra o Eld. Você dá isso, limpa todas as Spell Trap, força ele dar, por exemplo, a Sanguine. O Ciclone também é tão bom quanto a Arpia, só que a diferença é que ele bane as cartas. Então as cartas do Eld não vão trigar. E a Reboot é muito boa em deck, consegue dar o ATK facilmente. Porque você tá jogando contra qualquer deck que usa trap, o cara ativa uma trap, eu ativo o Reboot e eu vou te dar o ATK independente do que você faça. O MST tá ultrapassado, porque, tipo, o Ciclone é bem melhor do que o MST, porque tem muito Spell Trap que triga no Grave, né? Então o seu Ciclone é muito melhor, geralmente. E aqui eu também trouxe cartas que são Going First, que são opções interessantes pra quando você sabe que vai começar e você quer basicamente impedir o seu oponente fazer nada. São cartas que vão falar não Smile. Então a primeira opção dela é a Order. A Order é uma carta muito forte esse formato. Eu acho que é uma carta muito boa se seu site consegue usar Order, porque ela é boa contra absolutamente tudo, menos contra o Zé, né? Ela é muito boa contra o deck de Invoked, porque você vai negar Invocation, vai negar Meltdown. É muito boa contra o Dinossauro, você vai negar Lost World, vai negar Fossil Dig, vai negar a Pílula. E ela é muito boa contra o Dragon Link, por incrível que pareça. Porque o Dragon Link de hoje em dia depende muito, por exemplo, da Quick Launch, depende muito da Boot Sector, que é o campo, e depende bastante da Dragon Arvine, por exemplo. Então você dá uma Order lá, às vezes você consegue parar. Também tem a Guard Dragon, tem muito spell. Então é muito bom. A Order eu acho que é uma carta muito forte, você consegue usar no siding do primeiro. E outra carta que cai nessa categoria de falar não pro oponente é a Summon Limit. É um pouco Monkey Flip? É um pouco Monkey Flip. Mas, se você tem a opção de usar, tem alguns decks que usaram bastante no LCS. Por exemplo, o Mech Invoke é um deck que geralmente gosta de usar Summon Limit de side, porque sabe, o cara vai mandar eu ir primeiro. Você flipa a Summon Limit e às vezes você só ganha o jogo com isso. E outra carta mais ou menos da mesma vibe é a Tikabu. Porque a Tikabu tá muito forte esse formato, se você parar pra analisar. Vamos lá.
O deck de Aleister não pega tanto assim o deck de Aleister, mas você ainda impede ele de dar normal Aleister e fazer a Artemis, porque a Artemis também é um Spellcaster, e a Artemis geralmente é o que ele vai usar pra fazer o Mekaba atualmente. É muito boa contra o dinossauro, né? Porque todos os dinossauros são dinossauro, como tá no nome. É muito boa contra o Dragon Link, porque tudo Dragon Link é basicamente dragão. E é bem boa contra o Eldritch. Porque, né, você consegue tirar o Golden Lord, por exemplo. Ou quando ele já tem o Golden Lord, ele vai conseguir trazer as traps que vão deixar ele destruir, vai deixar banir do Grave e gerar Disrupt. E outra opção que eu trouxe aqui é a Mistake Arrest, que é uma carta que foi muito popular nesse último LCS por um motivo muito interessante. Ela e o Draw têm um efeito muito parecido. E basicamente falam que o seu oponente não pode buscar uma carta. Então qual que é a diferença entre a Mistake Arrest e o Draw? Simples. A Mistake Arrest é proativa, basicamente. Enquanto o Draw é reativo. Como que é o Draw? O cara busca uma carta, depois que ele busca, você dá o Draw e não pode buscar. A Mistake Arrest é proativa, porque ela impede o cara de buscar. Então, por exemplo, o cara ativa Meltdown, você Mistake Arrest. O cara tem o Aleister na mão, não faz diferença. Ou o cara dá normal summon Aleister pra buscar, você dá Mistake Arrest e pronto. É uma opção muito inteligente, é uma opção boa contra todos os decks praticamente. Até certo ponto, né, o Dino busca muito, o Eldizu dá a Thank You, que é tipo ok. O Dragon Link busca bastante, e o deck de Aleister busca bastante, porque o Aleister gera uma carta, Meltdown gera uma carta. Você quer, por exemplo, dar a Nadir pra enviar Pocalone, as duas cartas vão gerar mais cartas, e assim por diante. Então é uma escolha muito interessante pra esse formato. Pro side, não tem ela na versão Trap? Tem ela na versão Trap. Só que qual que é a diferença da Mistake pra Mistake Arrest? A Mistake Arrest é só por um turno. Então, você que também quer jogar, você também quer buscar suas cartas, então você vai dar a Mistake Arrest no turno do oponente, o oponente não vai jogar. Se você desse a Mistake, o oponente não jogaria e você ficaria em uma posição estranha. Porque todos os decks querem buscar, como eu falei, né? Então a Mistake Arrest é uma opção interessante porque só loca no turno do oponente, diferente da Mistake normal, que loca no seu próprio turno também. Bom, e lembrando que, como eu disse, primeiro, isso é o começo do formato, então o formato ainda pode evoluir bastante. Então se daqui a 1, 2 meses tudo que eu falei aqui for completamente relevante, é porque o formato evoluiu. E também lembrando que, como eu disse, o side tem que ser feito para o que você tá esperando jogar, pra sua local ou pro seu metacal no geral, né? Então, é basicamente isso. Essas são as cartas que você tem que usar de side, ou que são interessantes você usar de side. Como eu disse, a Sand Traps eu não entrei muito em detalhe, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. E é basicamente isso. Eu espero que isso tenha ajudado.